Ele já está todo intelectual, daquele jeito realmente que ele chega, não é verdade? Hoje ele vem com muitas dicas, estou falando de Jamar Terrada, nosso queridíssimo farmacêutico homeopata, estudioso, amigo, divertido, tá bom assim? Tá ótimo. Que super apresentação, hein, meu querido? É. A gente se diverte. Depois eu fico até nessa responsabilidade, Pois já é. fico tenso, já vou ter que tomar umas ervinhas aqui, Já né? esqueceu tudo que tem que falar, brincadeira. Ó, hoje o assunto é estresse, eu comecei brincando assim, porque eu acho que parte do cuidado com o estresse é a gente também tentar ter esses momentos leves no nosso dia a dia e valorizá-los, né? Pois é, né? Passou já essa zona de tensa de Covid, mas o estresse, né, político, é tanta coisa, não tem como não se estressar. Aí daqui a pouco vem Copa do Mundo. Pois é. Que gera um estresse. Aí o próprio final do ano, só de pensar, nossa, daqui a pouco o final do ano, já gera um estresse. As contas, quem tem empresa, 13º de saúde. Ixi, Maria, melhor a gente diminuir Eu tô a assim lista. que eu tô praticamente, a minha dentista tá milionária, né? Porque eu tô quebrando um dente por semana praticamente. De tanto que você tá Não, é à pior que é noite. verdade. Sério? Eu como a plaquinha do plaquinha. bruxismo, pra mim tem que escolher sabor, né? Porque eu vou engolir de tanto que eu morro. Então eu quero ver as dicas que você vai nos passar com essas principais ervas, você vai ter que colocar em prática Não, também. eu tô colocando. Aliás, se eu não colocasse essas ervinhas assim no meu dia a dia, ia ser muito pior. Até já queria assim, já começando falando, né? Tá. Começar a falar sobre essa questão. Quando a gente fala sobre ervas que trabalham o estresse, uma coisa é você trabalhar com ervas que sejam ansiolíticas, tem ervas que trabalham só a insônia, e tem ervas que a gente chama de adaptógenas, tá? Então, essas que eu trouxe aqui, e tem outras também, que eu vou citar, são adaptógenas, ou seja, elas se adaptam, faz com que o nosso organismo se adapte ao meio. Também chamam elas de resistógenas, tá? São os dois termos que se usa. Por quê? Elas te criam resistência para enfrentar o meio ou te adaptam ao meio. Ai, que interessante. Tá? Então, porque ninguém pensa, adaptógenas, de adaptação. E tudo tem um nome, tudo tem um porquê, tudo está interligado, né? Vamos colocar a primeira? Vamos começar. Eu até queria falar de uma que não está ainda aqui na tela, mas que já é a mais conhecida. É que eu não quis trazer essa que vocês vão encontrar em casa, né? Que é bem a mais comum de se encontrar, até em mercado eu já vi, que é o Panax Ginseng, né? Tá. Até uma curiosidade, olha só, gente. O Panax Ginseng foi considerada a primeira planta adaptógena, né? A primeira planta que tem essa adaptação. Mas assim, toda planta é adaptógena? Não, tem algumas plantas que são adaptógenas. Para ela ser considerada assim, ela tem que passar por alguns critérios. Tá. Então, são plantas que te ajudam a resistir ao meio, tanto biológico, tá? Algum estresse biológico, por exemplo, vírus e bactérias. Tu passou por um estresse de uma doença, ela te ajuda nessa resistência. Tá. Por um estresse químico, intoxicação, venenos, tá? E físicos, pressão, calor e emocional também, né? Que é o que a gente vive hoje com toda essa política, toda essa tensão, o próprio Covid que cria. Então, tudo isso são estresses do meio que essas plantas adaptam o nosso organismo a ele. Qual que é a diferença? Olha só, de um fitoterápico comum. O fitoterápico geralmente é mais, as plantas que não são adaptógenas, elas são mais pontuais. Por exemplo, uma camomila, né? A camomila, ela tem apigenina e ela é mais pontual para calma. Aquele momento. Para aquele momento. Entendi. Já essas ervinhas aqui, elas te dão calma, sim. Elas podem te fazer com que você fique mais agitadinho também. Podem, elas se adaptam, elas fazem com que o teu corpo se adapte ao meio. Olha que então isso é interessante. muito bacana. Então assim, poxa, então cabe bem essa planta com tudo. Mais ou Nem tudo, menos. mas elas são mais bem-vindas do que as demais, porque elas têm maiores campos de ação. Então eu vou lá e já volto, mas eu vou deixar na tela este nome aqui que a gente vai falar uma a uma. Vou pedir para... Então, é o ginseng que você já tinha começado, né? Ou qual o nome? Ashwagandha. Ai, adorei a pronúncia. Já a gente conta tudo dele aí, ó. Já a gente vai entender mais a respeito do ginseng e, claro, como colocar. Agora, começamos então a falar do ginseng. Indiano. Porque tem outro ginseng? Tem vários, Tem vários. Tem então ginseng indiano, o ginseng americano, o coreano. Os estudos começaram, aliás, assim, os adaptógenos, olha só. Começou essa história de adaptógenos com Nikolai Lazarev.
era um estudioso na época da guerra ainda, né? Em 1947, começou esses estudos na antiga União Soviética. Ele fazia com soldados, porque eles precisavam de plantas que fizessem com que os soldados tivessem menos estresse durante a guerra. Entendi. Então, eles tinham muita pressão, a questão do frio, do calor, do estresse, tudo isso acontecendo, então eles precisavam dos adaptógenos. Que legal essa E história. então começou a fazer uso do ginseng coreano. Então a Rússia hoje, que tem os maiores estudos, só que eles não divulgam tanto, tem mais de 12 anos de estudos feitos só com ginseng coreano. E olha só que bacana, né? O ginseng coreano, ele é conhecido como Panax ginseng, né? Olha só, tudo tem um porquê. Você falou adaptógeno porque gera adaptação. E o que é Panax ginseng? Panax Panax vem de panaceia, de cura de doenças, do grego cura de doenças. E o ginseng, gin é erva, seng é humano. Então o ginseng tem uma forma de um corpo humano, né? A raiz. Então é assim, a erva em forma de corpo que cura todas as doenças. É o significado de Panax ginseng. Que legal. Tudo tem um porquê. A gente pensa assim, pô, mas Jamara, como é que tu decora? Porque é uma historiazinha. Entendi, faz sentido, Isso. né? Mas a forma é esse aqui, E ele é bem parecido. Não, esse daí não é o coreano. Não é o coreano. Esse aí é a ashwagandha ou ginseng indiano, que o outro nome dele o nome científico é Whitonia sonifera. Mas esse é o que a gente tem aqui. Isso, esse aí, tá? É o Whitonia sonifera. Eu trouxe ele em pó porque tu consegue esses produtos, a melhor forma de fazer o uso desses produtos é através de cápsulas em farmácias de manipulação, né? Porque você consegue, com um farmacêutico, com um nutricionista, com um médico, adaptar a dosagem ao teu problema. E essas plantas eram classificadas como plantas para uso crônico, né? Tipo assim, para sempre tu pode usar. Tipo, poxa, vai acontecer um estresse, não precisa acontecer o estresse para tomar. Quando acontecer o estresse, você já está fazendo uso. Então, como ela te adapta o organismo para qualquer doença que tu tenha, tu pensa assim, poxa, mas então eu tô com gripe, eu posso tomar um Panax ginseng? Pode, porque ele vai fazer com que o teu corpo sofra menos o estresse da doença. Agora que eu lembrei, fórmulas que eu tomo há muito tempo, tem ginseng já. Eu adoro o ginseng coreano, o indiano, o americano, tá? O ashwagandha, né? Ou ginseng indiano, assim, cada planta ele tem um princípio ativo, um fitoquímico, né? São os whitonolídeos que se chama, tá? Que são os glicosídeos derivados da Whitonia sonifera, que é o nome científico da planta. Então, o que ela ajuda? Assim, poxa, Mar, mas então isso aqui é para tudo? A ashwagandha, né? Ela te dá, assim como o ginseng coreano, ela te ajuda, ela é mais voltada para essa questão ligada ao estresse. O que diferencia essa planta, né, das outras, como eu até já tinha comentado, é que não se sabe, quando ela é uma adaptógena, não se sabe bem o mecanismo, porque ela atua em vários mecanismos no nosso organismo ao mesmo tempo. E quase todos os outros medicamentos é muito específico, sabe? Tipo, a camomila vai trabalhar no sistema tal. Essas aqui a gente já não tem como dizer aonde especificadamente está atuando, porque são vários campos. Então, previamente a gente já pode fazer uso em cápsula. Pode. Eu vou colocar só a próxima para a gente fazer uma comparação. Então, eu acredito que a próxima seja já o ginkgo biloba aí. Que esse olha só que também, o ginkgo biloba, acho que até a gente já comentou aqui dele, né, bastante. Olha só que bacana, gente. Olha, ginkgo biloba. Por que é bi? Bi são dois. Loba, por quê? Porque é os lobos cerebrais. São dois lobos cerebrais. Por quê? Porque a planta lembra os lobos, os dois hemisférios cerebrais da gente. Que legal! Ninguém pensa nisso, né? Então, assim... Só ele, gente. É por isso que ele vem contar tudo pra gente, que essa pessoa não dorme, ela passa a noite ligando o leco. É verdade. É verdade. É que aqui tá... Eu não te conheço, Jama. Imagina, você não dorme, não é possível. Olha aqui, gente, ele lê à noite. Ó, aqui ela tá quebradinha e tudo, até porque eu assim, acho, o ginkgo biloba, se usa as folhas, tá? E tem que ter muito cuidado, tá, gente? Porque assim, vende muito em lojas de suplementos o ginkgo biloba em pó. E ele não é a melhor forma de fazer o uso, tá? Existe o extrato seco e existe o pó. Se você abrir a cápsula, os dois são um pozinho dentro, mas o extrato seco,
todas essas plantas aqui, você tem que, de preferência, fazer uso de extrato seco. Por quê? Porque o extrato seco, ele tem uma quantidade, consegue dosar a quantidade de princípios ativos. Tá. Por exemplo, o ginkgo biloba, o que faz a ação dele são os ginkosídeos. Então, quando a gente fala ginkgo biloba, extrato seco, 24%, é que naquela cápsulazinha que tu tomou ali, ela tem 24% puro medicamento, puro ginkosídeos. Entendi. E quando a gente utiliza a erva Tu não tem como medir, não tem essa medição. Entendi. Então, pode ser que tu esteja tomando ou quase nada ou muito. Ou muito, tem que tomar cuidado, né, gente? Já, então, eu passo aqui os principais, como você colocou. Vou lá e já volto. Vamos lá! Continuamos, então, com a aula para combater o estresse. A gente estava falando de ginkgo biloba. Ginkgo biloba, Não é para memória também? Também, né? porque o estresse não te causa falha de memória. Sim, né? E então, assim, quase todas as plantas que têm essa ação, todas elas estão ligadas também ao combate ao envelhecimento. Então, o ginkgo biloba, né, que todo mundo conhece bem o ginkgo por causa dessa propriedade dele circulatória. Então, ele melhora a tua circulação, ele melhora a memória, ele melhora toda a parte de envelhecimento, porque ele é rico em antioxidantes. Todos eles têm antioxidantes, mas o ginkgo se salienta um pouquinho mais. Como eles têm esses ginkosídeos aí, eles conseguem trabalhar mais essa questão cerebral. Agora, né, eu, por exemplo, né, que tive Covid, fiquei bem esquecido, eu usei esse adaptógeno porque foi de escolha, assim, para mim, foi o que me salvou. Sério? De não esquecer todos esses nomes que eu falo aqui para vocês, porque foi um horror. Eu, pós-Covid, sofri muito, assim, de falha de memória. Mas pode tomar contínuo também a cápsula? Pode. É claro, gente, assim, ó, não é todas as pessoas que podem fazer uso, tá? O ginkgo biloba, ele também é anticoagulante, tá? Ele é antiagregante plaquetário. Nossa, ou seja, então pessoas que fazem uso tem pressão alta ou que tem problemas de coagulação, não é bem indicado. Então, cada planta é muito linda, natural, mas toda planta também é um medicamento. Concordo. Então, converse com o seu médico, com o seu farmacêutico, nutricionista e que entenda da área. Porque às vezes a gente fala assim, fala com o médico, às vezes ele não conhece muito a parte de fitoterapia e por ser natural acaba te prejudicando. Então, cuidado, no final, gente. Eles têm o poder, né? Tanto que os medicamentos vêm de tudo isso também. Eu fico muito medo disso, sabe, Carol? Porque as pessoas fazem muito assim. Elas vêm falando aqui de ervas e aí acham que o chá não tem problema. O problema é tomar a cápsula. Né? Tipo, a cápsula é mais forte. Claro, a cápsula tem maior concentração, mas quem disse que o chá não? Aí você gosta do chazinho, eu posso ter os benefícios através de um chá de ginkgo biloba? Posso. Aí toma uma garrafa de ginkgo biloba. Aí tu começa a ter um super sangramento, pode ter vários efeitos que tu nem imagina, é aquele chazinho que você tomou. Então, cuidado, tá, gente? Nem tudo que é natural pode ser benéfico. Sem orientação. Exatamente. Vamos pro próximo, já tem perguntinhas do público no @vocêbonita.tv. Maca peruana, essa também é famosa, ajuda a mulherada essa, né? E os homens também, né? Então, trata infertilidade, redução de libido, falta de vigor físico, distúrbios da memória, sintomas da menopausa, apresenta indicações como energético e restaurador físico e psicológico. Viu só? Ela se adapta a tudo. Você se adapta, principalmente a questões do envelhecimento. Então, ela te adapta, tu está passando por um período de estresse. Tu está como dizem, né? Tu está com a bola vazia. Então, fazendo uso da maca peruana ou qualquer uma dessas que a gente citou aqui, você tende a equilibrar o teu estresse, tu fica com mais energia. Então, gente, muito cuidado também com os adaptógenos. Apesar de alguns adaptógenos terem essa função assim, de trabalhar até o sono, como a rhodiola, que a gente vai falar logo, apesar de ter essa função, você tem que se adaptar à planta. Então, pode ser que eu não indico tomar à noite. Então, cada caso é um caso. Tá? Mas essa também da maca peruana, como ela dá esse suporte aí, principalmente energético, nesse momento né, da menopausa, de queda de hormônio exato, e tal, todo dia pode tomar isso, também. Porque ela é rica em esteroides. É uma planta que é rica em esteroides. Aliás, a maca peruana, ela está sendo muito utilizada como substituto para esteroides anabolizantes. Porque ele aumenta a tua massa magra, ele ajuda nessa questão proteica e tal. Melhora testo, será? Então, eu não vou citar isso, tá, Carol? Mas ele tem também, ele entra nesses eixos, tá? Entendi. Entra nesses perfeitamente, eixos. como receptores. Isso, entendi. Tá, assim, eu posso usar ele como substituto? Não é isso. Estou dizendo que ele é uma planta que te ativa a potência sexual, ele melhora a libido,
Então, óbvio que ele mexe em todos esses eixos, assim como mas equilibra, porque ele é adaptógeno. Aquele princípio ativo do inhame, que também melhora a questão hormonal. Sim, é mais exatamente. ou menos por aí. É por aí, é mesmo. Legal, né? São primos. Perguntinha do público, e a gente aproveita, né, que a gente pergunta tudo. Pergunta do Gustavo. Beijo, querido, um beijo. É verdade que a verbena-limão possui efeitos ansiolíticos? Se sim, como fazer uso tintura ou chá? Então, olha só, é aquilo que a gente estava falando antes. Uma coisa é você trabalhar com ansiolítico, que trabalham especificadamente ansiedade. Isso não é o nosso tema, não estou dizendo que eu não vou lhe responder, mas não são adaptógenos, tá? Não é considerado uma adaptógena, tá? Então, assim, você pode usar a verbena, tem plantas melhores para esse efeito ansiolítico, tá? A própria melissa, ela é bem mais indicada, né? Que as pessoas às vezes escutam, tem um modismo, verbena, limão e tal, mas vai por aquelas que já têm estudos mais garantidos. Já é tão difícil a gente encontrar estudos hoje com as plantas, né? Que não existem tantos estudos. Então, vai para aquelas que já passou por alguma revisão. Né? Então, a camomila, a melissa, a passiflora, todas essas são bem mais indicadas com efeito ansiolítico do que a própria verbena. Não que ela não tenha, exatamente. É aquilo que você explicou, como ansiolíticos, elas são pontuais. Assim, você toma um chazinho de camomila, na sequência você fica já com um soninho, com uma tranquilidade. Isso. Essas não, essas a gente passiflora, pode manter o mulungu, tá? Não são adaptógenos, tá? Okay. Pô, Jamar, mas então assim, eu poderia tomar um ginkgo biloba para dormir? Não. O ginkgo biloba, como ele trabalha muito essa parte circulatória, pode ser que tu tenha um sono mais agitado, assim como a maca peruana, assim como o ginseng. Mas você entende, assim, você está adaptando o teu organismo a uma situação de estresse. Então tá o mundo explodindo, mas você tá ali, ó, tá antenado, mas não tá doido. Sabe? Tu tá ali. Tá Jamar. Exato. Antenado, mas ainda não tá doido. Não, eu tô meio fora da casa. Mas assim, você consegue entender o que acontece, entendeu? Entendi. Não fica com aquela ansiedade extrema, sabe? Tipo, não é isso. Ô, Glaucia, hoje tá atacando. É porque eu tô com febre. Mas... que ele me fala, é mentira, né? É brincadeira. Vamos pro próximo, perguntinha do público, olha lá. Ai, meu Deus, Sônia, obrigado, um beijo. Gente, Samambaia, acalma o estresse, como utilizar? Por que estão me perguntando dessas plantas? As pessoas estão querendo acabar com o jardim de casa. Eu não vou falar isso, tão bonitinha essa samambaia. Acho que não, acho que é melhor investir aqui, né? Tu usa samambaia, tá? Tem até propriedades expectorantes, tem N efeitos, tá? Mas o que ela perguntou, se era para efeito ansiolítico também? Não, é pro estresse, né? Pro estresse? Olha, não é também tão indicada, tá? É claro que se você colocar uma samambaia em casa, ficar admirando... botar uma rede, balançar... Mas ela não é tão indicada quanto essas outras que eu citei, tá bom? Cuidado com essas dicas por aí, gente. A gente tem 1 minuto, fecha falando da última, rapidamente. Gente, olha só, a rhodiola rósea, né, que é a raiz dourada, para mim essa aqui é uma das melhores, tá? Ela tem 3 princípios três princípios ativos, tá? Que é a rosina, rosvarina e roserina. Rosvina, rosarina e rosina, 3 irmãs. Que trio, É um trio. E esse trio é que faz essa ajuda no nosso organismo de ser um adaptógeno, tá? Eu acho a rhodiola, para efeitos assim de estresse, uma das mais bem indicadas. Eu geralmente penso assim, ó, com o meu paciente. Tu quer dar uma acalmada, mas tu não quer ficar lesado com uma valeriana, que tem esse efeito ansiolítico, ela é mais indicada. Né? Tu quer ficar mais up, mas quer ficar bem, vai pro ginseng indiano. E quem quiser saber mais, vai lá pro Instagram do Jamar, que é o @tejarde com Demundo, @tejarde. Né? Você vai colocar Tejarde, só vai encontrar ele, porque ele tá em todas a Rosarina, a Rosina. Todas as E lá vocês terminam aí de tirar as dúvidas do nosso queridíssimo farmacêutico, homeopata, estudioso, vocês já sabem todo o resto. Obrigada, querido. Eu que agradeço. Até a próxima, viu?